Bom, esse tema foi uma sugestão da Laudelina, mas que nos serve, né? Que veio de encontro, na hora que eu estava preparando ali, estudando, né? Pegando passagens ali de Chico. Eu acho que vai muito mais pelo exemplo e pelo nosso dia a dia. Quem de nós aqui já não cansamos, né, desde criança de perguntar, adolescência, quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Não teve um de nós que não fez essa pergunta. É algo que muitos acham que não existe resposta. Outros acham que somos criados do pó, aqui na própria Terra. Existe somente esse nosso universo aqui, mesmo diante da infinitude, né, do universo que o próprio ser humano vem descobrindo, vem desvendando, mas acha que somos só isso aqui. E outros, como nós, e vários outros, não só, né, nós espíritas, vários também, né, outras pessoas do mundo afora, acreditam que a vida continua. Que nós temos aí uma continuação. Que na verdade, nós somos uma alma, um espírito que habita um corpo. E não um corpo que habita um espírito. Ou seja, nossa verdadeira casa não é aqui. Nossa verdadeira casa é lá. Lá onde? No céu? No umbral? No inferno? Não sei. Vai depender de nossas ações, de nossas atitudes. Mas nós não viemos falar disso hoje. Nós viemos falar, até pensando, né, numa comemoração católica ao Dia dos Mortos, que também acontece no México, só que lá eles fazem festa. Por quê? Porque lá eles falam que é o momento de se conversar com quem já foi. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora da animação, mas daqui um pouco eu dou um jeito de lembrar. Conta a história, né, de um menino que participa dessa festa, La Festa de los Muertos. E é comemorada no México com festa mesmo. Então leva-se até, né, o cemitério ou onde a pessoa está, tudo que a pessoa mais gostava. Por quê? Porque apesar deles saberem que ali era apenas um corpo, mas eles sabem que a pessoa em espírito não deixou de existir. Nós brasileiros já temos uma outra cultura. Por quê? Porque a gente acaba, muitos, né, tratando com uma maior tristeza. Mas isso independe. O que precisamos usufruir da beleza disso é a certeza da nossa ligação com quem já se foi. Nós que aqui estamos, né, em algum momento das nossas vidas, ou já perdemos, ou vamos. É a única certeza que temos. Mas além dessa maior certeza, a gente tem a fé e tem a crença em que nós não somos daqui. E que os laços que nos ligam aos nossos parentes,
aos nossos amigos são os laços do amor. E esse não se quebra. Da mesma forma que os nossos laços, também voltados, para sentimentos ruins, laços de rancor, laços de raiva, laços de indiferença, esses também vão permanecer. Então, por isso que a gente precisa estar bem conosco mesmo, praticar boas ações, estar em boas sintonias. É aí que nós entendemos cada dia mais essa energia. Falou muito bem, aquela hora, que nós somos energias e precisamos dessa energia aqui. Vocês já pensaram, imaginaram quantos irmãos nossos desencarnados estão aqui neste momento? Aprendendo, esperando o momento de um tratamento. Hoje um tratamento especial, a semana especial para os suicidas. Que são pessoas ali que no momento de desespero, muitas vezes esquece, essa certeza da vida após a morte. Eles vão ser punidos por isso? Não, Deus jamais pune. O que pode acontecer é eles mesmos se punirem, mas muitos estão aqui neste momento buscando ali o quê? Um caminho de luz. Quando a gente fala em A Vida Continua, a gente lembra do livro do Chico, já se transformou até em filme. Então, quando se chega do outro lado, muitos se espantam com a realidade, principalmente com uma realidade, entre aspas, tão parecida com a nossa, até muitas vezes tão material, mas não o mesmo material que nós temos aqui. Aqui, nós somos matéria, corpo físico, frágil, que a qualquer momento pode se esvair. Lá, nós somos eternos. A eternidade que Jesus disse não significa não ter que muitas vezes voltar, como com certeza várias vezes nós já voltamos. Pelo contrário, nós temos que cada dia nos tornarmos melhor, como nosso amigo falou. É a busca incessante pela melhora. Vou pegar o gancho da parábola que você leu, a parábola dos talentos. Porque quando ele fala, quando Jesus quis nos ensinar os talentos, ele disse: olha, esses talentos, ele vai com você para outra vida. Então aquela parábola ali, aquela passagem não saiu, aleatória. Saiu porque tinha que ser lida. Todos temos talentos, mas como estamos lidando com esses talentos e como vamos lidar com eles, inclusive no plano espiritual. Quando a gente pensa, nesse assunto, a vida continua, é um modo da gente se resignar muitas vezes diante das perdas. Nós temos que buscar na esperança e na fé essa certeza de que vamos buscar. Quando meus pais se foram, meu pai foi primeiro 1 ano e 4
4 meses depois, minha mãe se foi. Um dia eu fui dar uma palestra lá num centro que chama Mãos Unidas. Lá eu até estava comentando que lá uma vez por mês, acho que com vocês, né? Eu estava comentando, uma vez por mês tem psicografia. Então vem um médium de Trindade e faz a psicografia. E um dia eu fui convidada para dar palestra lá exatamente nesse dia. Papai devia ter assim uns 6 meses, mais ou menos, que tinha falecido. Aí eu cheguei e falei, vou colocar um nome aqui, né? Isso porque assim, acredito, diz que acredito, né? Tem hora que dá aquela titubeada, né? Dá aquela insegurança, mas não é, gente, não é insegurança, não é falta de fé, é dor. É aquele momento que a gente ainda está naquele processo, mesmo acreditando, mesmo tendo a fé que a gente tem, mesmo sabendo, né? A gente tem aquele momento, é um momento nosso. E eu coloquei o nome, o próprio médium, na hora que ele vai começar a fazer a psicografia, ele faz ali na frente, né? Todo mundo fica sentado, esperando, depois da palestra. Ele já avisa, né? Aquela velha máxima que a gente sabe, né? Que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. E que muitos ali poderiam sair sem notícias, sem nenhuma carta. Que seja. E uma delas fui eu, né? Saí falando assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Nunca sonhei com meu pai, nunca sonhei, minha mãe não tinha ido ainda, tá? Nunca sonhei com meu pai, não tem essa, olha as coisas que muitas vezes a gente fala, não tive sorte, também pedi para ele vir aqui hoje, me dar uma notícia. Principalmente naquele momento ainda muito pouco tempo, né? 6 meses ainda. Só que aí a gente esquece outros detalhes, né? A hora que eu entrei dentro do carro chateado, triste, comecei a chorar. Aí eu só escutei assim, pra que você está querendo carta se você sabe que ele está bem? Parece que eu engoli o choro na hora. Parece que eu até travei, né? Falei, Jesus, né? Precisava dessa. Então tem hora que a gente tem que levar umas chacoalhadas também, realmente. Para que eu estava ali, né? Muitas vezes até tirei vaga de alguém, que lá fica lotado e tem um número X de vagas. Nem sei, né? Se depois eu cheguei a tirar a vaga de alguém. Mas para quê? A pergunta foi essa. Para quê? O para quê, gente, é aquilo que eu falei. Não temos como medir a dor. Não temos como medir e dizer o que somos ou o que deixamos de ser dentro do contexto da fé que a gente prega. Não sabemos a reação. Não sabemos. Mamãe teve um processo de demência durante 13 anos, ou seja, a gente já sabia que ela ia falecer a qualquer momento. Então ela nos preparou, eu estava preparada, ninguém está preparado. Não é o fato de sermos espíritos, acreditarmos, né, num plano espiritual, não. É o fato de sabermos que é o que a gente tem que ter dentro de nós, mesmo diante da dor, é que não é o corpo físico que nos liga àquela pessoa. Nós somos apegados ao corpo físico, porque a gente precisa desse corpo físico aqui para viver. Mas não é o corpo físico que nos liga, ele nos liga materialmente aqui enquanto estamos na Terra. Mas o que realmente nos liga às pessoas é o amor. Se a gente não conseguisse pensar dessa forma, nós não poderíamos acreditar em Deus. Nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos tocar.
mas a gente acredita. E a gente sabe que Ele, como luz, como energia, como a inteligência suprema, demos o nome, né, como grande arquiteto do universo. Ou seja, o que nos deu a vida, o que Ele tem por nós? Amor. E nós não precisamos mais do que isso. Então a Cíntia está querendo dizer, Chico também, né, pegando aqui, pautando em algumas frases deles. Então quer dizer que a gente não pode sofrer? Pode, deve. Deve. Nós somos humanos, gente. Enquanto aqui estamos, nós somos humanos. E a gente vive essa humanidade durante o período que estamos aqui. Por isso que a psicologia fala, todo luto, ele tem 7 fases. Então cada uma tem um período de tempo para passar? Não. Cada pessoa tem o seu período de tempo, que ela vai determinar dentro do coração dela. Uns passam mais rápido, outros passam mais devagar. Eu tenho uma amiga até hoje, que eu gosto dela demais, mas até hoje ela não consegue se esquecer. E eu posso julgá-la por isso? Não, eu posso tentar ajudar porque ela se machuca cada dia mais, porque o marido dela se foi comecinho da Covid. Nós já estamos em 2025. Mas aí você está impondo um tempo. Não, eu não estou impondo um tempo. Eu estou dizendo que ela precisa se desenrolar e a gente pode dar uma ajudinha na medida que a gente vai. Mas ninguém pode impor para ela uma realidade. Então é isso que a gente tem que pensar. Acabou que eu não mudei nada do slide até agora, né? Deixa eu olhar para frente um pouquinho. Então essa vida, quando a gente pensa, posso chegar um pouquinho para cá? Então quando a gente pensa ali no Espiritismo, ele deixa muito claro para nós, isso tudo que eu já falei, né? A nossa verdadeira vida não é a vida espiritual. Ou não é a vida material. Olha o ato falho, né? Não é a vida material. É a vida espiritual. Quantos de nós vivemos dia a dia? Eu fico, por isso que eu admiro muito, né? Médicos, enfermeiros, que lidam com isso todos os dias. Policiais e etc. Tem várias, né, profissões aí que lidam com isso todos os dias. Eu posso dizer que eu aprendi a lidar e passei a ter a coragem de lidar. E hoje eu consigo, né, ver ali, igual eu, em junho agora, dia 4 de junho, minha avó com 101 anos quase, né, veio, né, a falecer, a desencarnar. E eu tive o prazer de estar lá. Então, minha tia, a minha missão, depois eu descobri que a minha missão era sair correndo. Eu estava em Palmeiras de Goiás, que é onde eu dou aula, mas eu descobri que a minha missão era sair correndo, ir para Uberlândia, onde ela estava internada, porque eu precisava tirar minha tia caçula de lá, que era a filha caçula dele. Por quê? Porque minha tia não teria estrutura. E ela foi serena, tranquila. Então, por quê? Porque vendo hoje o corpo humano como ele é, a gente vê que ele realmente é um abrigo.
Essa máquina, ela funciona até quando programamos do lado de lá, junto com a espiritualidade, junto com Deus, o tempo que vamos passar aqui para tentar, resgatar e passar um pouquinho melhor, melhorar um pouquinho nessa encarnação. Mas a certeza que a gente tem que ter é que essa vida do lado de lá, ela vai continuar. Mas qual que é os objetivos que a gente tem que ter aqui? Nós temos que pautar uma vida, porque conforme a gente pautar a vida aqui, nós vamos projetar lá. O céu, ele é um estado de espírito, um estado consciencial. Tanto consciencial que André Luiz ficou no umbral 8 anos. Ah, mas eu acreditava em Deus. Tudo bem, ele acreditava em Deus. Ele fala muito isso depois no nosso lar. Eu praticava caridade, mas ali era o estado consciencial dele, o modo como ele projetou a vida dele, para ele mesmo, gente, não é para os outros não, para ele. Então por isso que a gente tem que projetar a nossa vida. Ontem até eu dei também essa palestra num outro centro ontem, e eu achei interessante o que o presidente do centro depois falando, que ele e todo mundo, 99% da população tem medo de morrer. Quem aqui não tem? Tem não? Já passou? Porque eu já tive, muito. Mas muitas vezes não é a falta de crença numa vida depois. Muitas vezes é como vai ser. Porque como a gente é corpo, a gente fica pensando, eu vou sofrer, vai doer, como é que eu vou chegar do lado de lá? Meus parentes vão estar me esperando, eu vou ter uma índole moral ali para estar num determinado nível, como que eu vou estar? Então é esse tipo de medo. Mas não aquele medo, que nos sufoca. Tem gente que tem medo de sufocar. Minha tia, por exemplo, é essa mesmo que eu fui lá substituí-la. É uma das formas. Ela morre, tem pavor. Mas quando a gente chega no limite do pavor, é porque a gente não consegue acreditar piamente nesse outro lado, no verdadeiro lado. Então é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Você me fala aí a hora que o meu tempo estiver acabando. 8h10. Tá. Aqui, ó. 8h10. Então é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Buscar caminhos, trilhar caminhos. E levar sempre a saudade. Sempre a saudade. Hoje eu consigo, sábado agora, mamãe faria 76 anos. Foi super jovem, 73. Mas hoje eu já consigo comemorar o aniversário dela. Por quê? Porque eu sei que ela está bem. E que o amor dela por mim e o meu por ela não acabou, pelo contrário, fortaleceu. Então ela nasceu, no dia de Todos os Santos, a Igreja Católica comemora o dia de Todos os Santos. E foi uma coisa tão assim impressionante que até uma tia minha falou, ela nasceu no dia de Todos os Santos e morreu na Sexta-feira Santa. Não, na quinta-feira de lava-pés. Na quinta-feira Santa do ano passado. Não sei o que tem não, mas que deve ter alguma coisa, tem.
E quando ela começou a ficar ruimzinha, em 2024, eu estava no exterior. E um dia ela quase foi. E aí eu perguntei pro meu mentor, eu longe, do outro lado do mundo, falei, eu chamei ele de vozinho, né? Eu falei, vozinho, o que eu faço? Volto, não volto? Ele falou, vai adiantar se voltar? Fica tranquilo. Aí eu comecei a fazer oração e comecei a pensar assim, será que eu estou fazendo oração certa? Que aí eu estava rezando para minha mãe me esperar. Olha a situação, gente. Pensa. Rezando para minha mãe me esperar. Eu falei, gente, mas esse trem está errado. Eu não posso rezar para minha mãe me esperar, não. Quem sou eu para fazer minha mãe me esperar, gente? Se for a hora dela. Quem comanda isso é Deus, não sou eu. Olha a situação que eu cheguei. Mas aí entra de novo o que eu já falei para vocês. Dor e desespero. Aí eu fiquei tão angustiado com aquilo que eu um dia pedi para fazer uma chamada de voz, chamada de vídeo, para o pessoal que cuidava dela, que ela já era acamada. Aí eu virei para a menina e falei assim, olha, hoje eu queria pedir, por favor, uma chamada de vídeo. Tem jeito? Não, liga da hora que tem. Porque lá eram vários pacientes, né? Então, liga da hora que tem jeito. Então tá. A hora que ela fez a chamada de vídeo, eu falei, vira a câmera para minha mãe aí, por favor. Aí eu virei para ela e falei, mamãe, me perdoa. Eu estou pedindo para você não ir me esperar. Desculpa, me perdoa. Quem sou eu para pedir isso para você? Começou a escorrer lágrimas. A menina ficou desorientada. A menina falou, Cíntia, sua mãe está chorando. Aí eu falei, mamãe, não precisa chorar. Isso aqui é uma coisa minha, do meu coração. Meu coração está doendo de pedir isso. Mas eu quero dizer para a senhora o seguinte, se a senhora tiver que ir embora, agora, enquanto eu estou aqui, eu não vou voltar. A senhora vai achar ruim, ela escorreu outra lágrima. Aí eu falei, eu vou entender isso como não. Pois eu voltei, eu fiquei 35 dias fora, ela estava viva e me esperou até um mês depois. Fui eu? Não, é porque não era a hora dela ainda. Mas eu ganhei um presente, que eu ainda pude ficar com ela mais esse tempo. Como que eu vejo isso? Amor. Amor. Não tem outra explicação. E na primeira vez que eu tive notícia dela, que ela veio através de um amigo meu, ela chorava muito. Eu falei, senhora, mas agora eu sei que está chorando. Aí ela foi acalmando. Isso era o que também? Saudade. Então a saudade a gente sempre vai sentir, gente. Mas é o modo como a gente sente essa saudade. Por quê? Porque a vida continua. E é a partir dessa certeza de que a vida continua que todos nós deveríamos fazer como a festa de los mortos. Comemorar a vida daquela pessoa. Como os coreanos também fazem assim. Os japoneses também fazem assim. Para que tristeza? Não vamos comemorar o quê? A vida. Como aquela pessoa viveu aqui na terra. O que ela fez, o que ela produziu, o amor que ela transmitiu para as pessoas. E é assim que a gente tem que comemorar. Nós não temos que comemorar a morte. A morte é do corpo físico. Nós temos que comemorar a vida. E essa vida, tanto aqui
E aos nossos irmãos que aqui estão assistindo nessa semana todinha que foi planejada para eles. Que eles possam ter ouvido que aqui estamos para orar por eles. Que eles confiem na providência divina que está aqui para ampará-los. Por quê? Porque a vida deles continua lá. E sempre vai continuar. Então que Deus possa nos abençoar. Que possamos ter sempre esse amor guardado no nosso coração. E que cada um de nós, não só no domingo, dia 2, mas que lembremos das pessoas que se foram com esse amor incondicional. Mesmo os que ainda não aprendemos a perdoar. Porque eles também são filhos de Deus. Fiquem em paz. Deus abençoe. E aí, se depois alguém se interessou pelos livros, para a gente ajudar a casa aí também, eu vou ficar aqui um pouquinho, tá bom? Obrigada, Cíntia. Passa a brincar que eu vou lá tomar o passo também. Então,